Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Este é o episódio 5, em que nós vamos ler os capítulos 9 e 10 do livro de Mateus. Neste episódio nós vemos Jesus avançando no seu ministério com milagres impressionantes e autoridade sobre a vida das pessoas, enquanto prepara os discípulos para a missão. Em Mateus 9 e 10, nós vemos que o reino de Deus é ativo. Nós vemos cura, perdão, transformação caminhando lado a lado com o chamado para anunciar o Evangelho do nosso Senhor. No livro de Mateus capítulo 9, nós vamos ver, através da leitura, a cura do paralítico, a chamada de Mateus, um cobrador de impostos, para ser discípulo do nosso Senhor, questionamentos sobre jejum, milagres e compaixão pelo povo, em que Cristo declara: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui vemos que o coração do Messias é guiado por compaixão e urgência pelo reino do nosso Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 10, no dia de hoje, nós observamos que Jesus chama os 12 discípulos, dá autoridade, ele instrui sobre a missão e dependência de Deus, alertando a todos que haverá sim perseguição. Ensina sobre prioridade no discipulado, o amor, que nós veremos também através de promessas, de recompensa. Quem recebe os discípulos recebe a Cristo, e quem recebe a Cristo recebe o Pai.
Como é importante isso. Assim como o paralítico foi curado e perdoado, Deus pode restaurar a sua vida, meu irmão. Física, emocional, espiritual. Se você se sente pequeno ou indigno, lembre-se que Jesus chamou Mateus e pode te chamar também para um propósito muito maior. O chamado para servir envolve desafios, mas também poder e autoridade para impactar vidas. A compaixão de Cristo deve nos motivar a olhar ao redor e amar e servir aqueles que sofrem. Então Deus cura, Deus perdoa e transforma vidas inteiras. O discipulado exige coragem, exige fé e prioridade sobre todas as coisas. Cada cristão é chamado para ser um trabalhador no campo do reino com autoridade e compaixão. Amém, meus irmãos? Você está na ONTV 24 horas através do www.ontv24horas.com.br. Este é o episódio 5 da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Acompanhe conosco agora, neste momento, o livro de Mateus. Abra sua Bíblia, meu irmão, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais difícil dizer: perdoados que são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitem de médicos que são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante
semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem seus odres e entorna seu vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele dessas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ele viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou orla de sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, e disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgaradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Amém. Amém. No livro de Mateus, no capítulo 10, diz o seguinte, meus irmãos: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos,
mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, espere demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pé dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem, seu pai, filha, sua mãe, nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim.
E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bem, meus irmãos, como é bom nós estarmos juntos, em comunhão como irmãos e com o nosso Senhor. Hoje, no episódio 5, nós lemos os capítulos 9 e 10. Vemos que o reino de Deus não é apenas uma promessa, mas uma missão ativa. Jesus ensina, cura e envia. Ele capacita seus seguidores e enfrenta adversidades, ensina a enfrentar adversidades e garante presença e autoridade em cada passo. Isso significa, meus irmãos, que se Deus chamou você, Ele também te dá poder para cumprir o seu propósito. A seara é grande e você foi escolhido para fazer a diferença. Amém, meus queridos? Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, episódio 5, onde nós estamos lendo o livro de Mateus, hoje capítulos 9 e 10. Aqui na ONTV 24 Horas Brasil. Você quer ler as Escrituras Sagradas de Deus comigo? Me chame através das redes sociais, do Instagram, @EugêniaTeresTramontino direct. Talvez nós possamos marcar e você também possa fazer parte da leitura conosco, assim como nós estamos fazendo nessa nova edição, com participação dos nossos irmãos que também têm um coração semelhante, buscam um coração semelhante ao de Cristo. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.